Então, eu quero, para as pessoas que estão vendo isso aqui depois, de maneira gravada, eu quero dizer que a gente está no livro de Atos, né? Agora é Atos, no capítulo 13. Atos 13, nós estamos aqui, e eu quero dizer para quem está vendo isso aqui gravado, infelizmente não vai ficar gravada a primeira parte, mas nós estamos agora aqui no capítulo 13, estamos a partir do versículo 26, né? A gente estava vendo aqui toda a parte anterior, em que Saulo e Barnabé foram enviados ali para Chipre, eles foram, a primeira viagem. Estamos tratando aqui da primeira viagem missionária de Paulo, né? Foi justamente nesse capítulo onde muda o nome dele, muda de Saulo para Paulo, aqui no versículo 9. Tá? Então, teve um fato aqui no início, depois pode acompanhar o capítulo 9, onde ele chega lá diante de um procônsul e desmascara um falso profeta, exortando aquele falso profeta. E depois eles seguem aqui em viagem, e depois ele está numa sinagoga, Paulo está numa sinagoga, e aqui a partir do verso 16, ele começa a falar para os israelitas e para os gentios que estão ali na sinagoga, os tementes a Deus, ou seja, os simpatizantes, ele começa a pregar, né, sobre o que as pessoas já conheciam, tá? Falou todo o que aconteceu, o que Deus fez, né? E aqui faz essa conexão com todo o povo. E aqui agora, no versículo 26, né, é onde a gente vai seguir agora, ele está dizendo que essa mensagem é uma mensagem para todas as pessoas, porque ele diz: irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Paulo aqui está dizendo que essa mensagem é uma mensagem para todos. É uma mensagem para absolutamente todos, né? E aí ele narra, dos versos 27 ao 29, ele narra o que tinha acontecido, né? O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando um motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro. Né? Então, isso aqui era fato conhecido. Todo mundo sabia que isso tinha acontecido. E agora, aqui, ele nos versos 30 e 31, Paulo dá um testemunho, que é o testemunho dos apóstolos. Né? Porque o fato de que Jesus tinha sido crucificado, todo mundo tinha visto. A ressurreição, só poucos viram isso. Né? Olha só, ele diz assim, ele disse: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Tá? Então, ele está dizendo aqui que os apóstolos, né, viram aquilo tudo. E aqui, no verso 32, agora, Paulo diz que isso tudo é o cumprimento de uma promessa. Vê que sabedoria. Ele pega aqui para as pessoas, no verso 32, aqui até o 37, eu vou ler para vocês, do 32 ao 37, diz assim: nós lhe anunciamos as boas novas. Quais são as boas novas? O Deus que prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Ele está dizendo aqui, ó, no Salmo 2, está dizendo isso: ó, tu és o meu filho, e hoje te gerei. O fato que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Né? Nas palavras aqui que estão, né, que ele cita um texto de Isaías, né, em Isaías 55, ele diz assim: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas
a Davi. E assim diz na passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Vê, isso aqui é tudo palavra profética. E ele diz que isso aqui se cumpriu em Jesus. Olha só, o verso 36 ele diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ele diz, olha, Davi cumpriu o que ele tinha que fazer, morreu. Davi morreu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Porque as pessoas tinham Davi, né, em mais alta consideração. Davi cumpriu o seu papel e decompôs, é o que ele está dizendo. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Então, Paulo está dizendo para eles, aqui se cumpre o que foi dito, que o seu santo, o seu enviado, o seu Messias não sofra decomposição. Está lá. Isso está aqui na profecia, né? Isso está dito no Salmo 16, no versículo 10. Depois vocês podem conferir. Tá? Então, no verso 38, Paulo aqui começa a dizer o seguinte, olha, Jesus é para todos. Presta atenção, ele começa a falar aqui o que ele vai desenvolver depois escrevendo aos Romanos, mas isso já bem depois, é outra história. Mas aqui ele começa a falar da justificação pela graça. Olha só, ele diz assim, ó, portanto, meus irmãos, justificação pela fé. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Então, Paulo deixa claro aqui, é por intermédio de Jesus, né? Por meio dele, todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Olha, a lei, o cumprimento da lei não torna ninguém justo. Sabe por quê? Porque não há quem consiga cumprir a lei integralmente. Então ele diz, olha, a justificação, ela é pela graça mediante a fé. É mediante Jesus Cristo. E eu preciso crer. Ele diz aqui, né? Quero que saibam, o perdão do pecado. Por meio dele, verso 39, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Todas as coisas. As quais não podiam ser justificadas pelas obras, pela lei de Moisés. E aí, ele diz, né, bateu aqui a real, né, e como quem está saindo assim, disse, ó, se liga, presta atenção, se não é isso que ele está dizendo, se liga numa coisa, ele diz assim, verso 40, acompanha comigo o verso 40, cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Isso aqui foi dito pelo profeta Abacuque, né? E ele está dizendo aqui, olha, cuidado para que não aconteça isso aqui para vocês. Ou seja, tratem de crer, tratem de acreditar. Paulo deixou ali para eles, né, a mensagem. Aí vem uma coisa legal aqui, né? Toda vez que a palavra é pregada, ela gera sede e seguidores. Vê só o verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Acho massa isso aqui. Assim, ó, vocês podem ir embora, mas faz o seguinte, sábado vem de novo. Isso é o povo que está pedindo. O povo convidou. Vem de novo. Vem de novo para falar para a gente. Porque essa turma fala muito nhenhenhê, muito blá blá blá. Vem falar essa palavra aqui. A gente quer essa água viva. Vê. E aí, verso 43. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé.
Vê aquilo que eu disse, está vendo? Eu disse o seguinte, né? A palavra, quando é pregada, ela gera sede, as pessoas ficaram com sede, a gente quer mais disso. E gera seguidores. As pessoas passaram a seguir Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Ou seja, a mensagem sempre é essa: aceite e permaneça, continue, persevere. A palavra é de perseverança, é de continuar e de perseverar. Aí, no verso 44, a gente tem aqui agora o impacto da repercussão de tudo isso. O que aconteceu? O que foi que eles pediram para que acontecesse no próximo sábado? Pediram o quê? Volta. Próximo sábado volta, né? E aconteceu o quê? Eles voltaram. Verso 44. No sábado seguinte, e vê quem voltou. Pensa o que aconteceu nessa semana. Fica pensando o que deve ter acontecido nessa semana. De uma semana para outra, né, aconteceu um negócio legal, aqueles caras vão voltar de novo, a turma estava assim, né? Imagina o que aconteceu. Olha isso, diz o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quase toda a cidade. Quando os judeus viram a multidão, né, aí está falando dos judeus lá, dos religiosos, né, a história se repete, né, os céticos, assim, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Aqueles caras estavam cheios de inveja, né, e estavam ligados com aquela turma lá do Sinédrio. Então, verso 46, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Isso é intrepidez, né? Olha, aquilo que eu disse lá no início. Ele diz assim: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim Deus nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Vê, ele disse, olha, era necessário anunciar para vocês, mas são vocês que estão rejeitando. E pelo fato de vocês rejeitarem, eu vou me voltar para os gentios agora. Olha, isso me lembra, sabe o quê? Evangelho de João, no capítulo 1. Cadê? João 1. Ele diz assim, no versículo 10, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Aquele que era a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, deu-lhes em seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui foi, e Paulo disse exatamente isso que Jesus havia falado. Que João tinha falado lá acerca de Jesus. Tá? Então, aqui é a virada de chave, aonde Paulo vai deixar de pregar para judeus para ficar pregando para os gentios, para todos. E o que acontece no versículo 48 aqui? Os gentios, daram logo um glória, agora bem alto, vê? Glória a Deus! Aqui, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Vê? Não quer não, meu filho? Virou para os religiosos, você não quer não?
há quem queira. Fica aí. Tá? E aqui, no verso 49, mostra a repetição da história. Né? A história sempre se repete. Olha só, a palavra do Senhor se espalhava na região. Espalhava. Ou seja, muita gente. A cidade disse que a cidade inteira veio ouvir. E a cidade inteira impactada, aquilo ali, ó, a turma tudo mandando nos grupos de WhatsApp ali, tudo para todo mundo. Ó, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo perdoa os pecados, Jesus Cristo justifica, Jesus Cristo dá, né, a vida eterna. Saiu nos grupos de WhatsApp ali daquela região toda. Foi o que está dizendo aqui, ó. Né? Creram aqui, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Como é que as coisas se espalham, né? Pelo WhatsApp? Então foi o que aconteceu ali naquele dia também. Vê só. E no verso 50 diz o seguinte: os caras não se contentaram e foram atrás, sabe de quem? Das carolas. Aqui, ó, vê só. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. Por quê? Aquelas mulheres, elas não iam até a sinagoga, elas não tinham ouvido tudo daquilo. Então, eram manipuladas. Elas eram manipuladas pelos religiosos. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram daquele território. Tá? E o verso 51 diz uma coisa, né, muito que eles devem ter ouvido isso aqui também. Diz assim, ó, estes, Paulo e Barnabé, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Olha, essa expressão, sacudir o pó dos pés, Jesus havia dito lá para os apóstolos, quando enviou os 12 para saírem ali, ó, vão saindo aí pregando, parará, parará. Olha só, aqui está em Mateus e está em Lucas também. Lucas aqui, acho que no verso, no capítulo 9. Olha só, isso mesmo. Em Lucas 9, Jesus envia os 12 e diz o seguinte, no versículo 5, olha o que Jesus disse. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Isso aqui Jesus tinha dito para os discípulos, para os apóstolos, né? Pedro deve ter dito isso para Paulo. Ó, Paulo, faz o seguinte, vocês estão indo aí, né? E aprenda isso. Foi o que Jesus me disse. Pedro deve ter dito isso aqui para Paulo, com certeza. Tá? E aí, ele fez isso. Ele cumpriu o mesmo que Jesus tinha dito lá para os apóstolos. Ele cumpre aqui, no versículo 51. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles. Eles foram para Icônio. E aí, o versículo 52 mostra. Só que tem um negócio. Expulsaram Paulo e Barnabé, mas ó, os que receberam. A palavra, né, não estava, ou seja, a salvação não estava naqueles homens, estava na palavra que aqueles homens trouxeram. O versículo 52 diz assim, os discípulos, né, ou seja, os seguidores ali da região, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É isso que acontece. Quando a palavra é pregada e é recebida, a turma ficou cheia de alegria e do Espírito Santo. Gente, é isso. Essa é a mensagem do capítulo 13 de Atos. Tá? Então, eu não sei o que é que mais te chamou a atenção, mas aqui tem algumas lições que são claras e muitas coisas que falam para a gente hoje. Primeiro, que a missão deve ser feita sempre com discernimento do Espírito Santo. Né? A gente viu lá no início que eles estavam ali reunidos. Né? E assim, uma coisa interessante que eu não falei logo no início, no versículo 1, diz assim, né? Os mestres ali em Antioquia, ele fala Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Saulo era o último. Né? Já ouviu em algum canto aquele negócio de os últimos serão os primeiros? Mas o último, Saulo, aqui, né? O último citado, ele a partir agora do capítulo 14, ele vai se tornar o grande expoente,
aqui na história da igreja, e depois vai escrever aquelas cartas maravilhosas. Tá? Então, aqui isso traz esse discernimento do Espírito Santo. Um outro ensino que eu tiro aqui também para a gente hoje é o seguinte: a admoestação precisa ser feita. Né? Às vezes tem pessoas que estão possuídas de espírito imundo, sim, querendo atrapalhar. Né? E tem que ser com autoridade. Né? Na autoridade do Espírito, não na carne. Não é sair brigando, batendo boca com ninguém, mas repreender na autoridade do Espírito. Foi isso que Paulo fez. Tá? E outra lição fantástica aqui também, né? A pregação, né? Paulo, ele faz uma pregação do mesmo jeito que Pedro fazia também, uma pregação que traga aproximação. A gente não vai falar com as pessoas, iniciar com as pessoas por aquilo que nos separa, mas por aquilo que nos une. A gente fala daquilo que as pessoas creem em comum. Então ele prega aqui falando, né, das Escrituras, daquilo que as pessoas criam, a história dos hebreus. Tá? Então, aqui essa lição é muito clara. Né? Essa é uma estratégia que a gente precisa ter. Tanta gente vai falar com uma pessoa que, né, pensa diferente, mas aquela pessoa tem pontos de contato. Ela tem coisas que ela crê igual a você. E a gente pode ir por aquilo que nos une, e não por aquilo que separa. E Paulo fez exatamente isso. E depois, ele traz a grande diferença, para mim a grande lição aqui de Atos 13. Tá? A grande lição de Atos 13, que é justamente aquilo que a gente falou, no verso 38 e 39. Verso 38 e 39. Diz o seguinte, que é mediante Jesus que existe perdão dos pecados e a fé, mediante Jesus, é graça, é Jesus quem perdoa os pecados. E é mediante a fé, tá? Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. A justificação por meio da fé. Tá? Então isso é a lição que fica para cada um de nós. É preciso crer para ser justificado. Às vezes você está aí, né, e querendo fazer alguma coisa para pagar um preço pelo seu pecado, uma compensação, alguma coisa. Receba o perdão do pecado mediante Jesus. E creia, se aproprie. Fazer reparação é outra coisa. A reparação é algo que sucede o perdão. Tá? Então, a gente precisa receber o perdão dos pecados mediante Jesus. Se apropriar dessa justificação. Eu preciso crer nisso. E a partir daí, sim, vou fazer reparação. Tá? Então é isso, gente. Então aqui nós ficamos nesse capítulo, como eu disse no início, e não ficou gravado aí, mas esse capítulo, ele tem é um capítulo de viradas de chave. Né? A gente vê diversas viradas de chave aqui. Né? Diversas mudanças. Né? Começa pela mudança justamente de mudança geográfica. Né? A gente vai ver isso no decorrer do livro de Atos. Tá? Toda a mudança geográfica. Então, o ponto central que era Jerusalém, agora, né, o ponto central vira, nesse momento aqui, Antioquia, ali Ásia Menor, vai partir o evangelho para toda a Ásia e chegar na Europa. Tá? Então, a partir daí sai Jerusalém, sai de foco. Aqui que, né, Pedro sai de cena também, Pedro saiu de cena e entra Paulo agora em cena. Aliás, Paulo vira a chave também no seu nome. Aqui deixa de ser chamado de Saulo e passa a ser chamado de Paulo. Aqui também sai o foco da pregação, que eram os judeus, e agora se torna os gentios. Então esse capítulo 13 é assim, é um capítulo bem de transição. Né? Muitas coisas vão acontecer agora diferente. A gente vai ter uma outra pegada
aqui do capítulo 14 em diante. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Né? Coloque-se diante de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque aqui nós trazemos princípios para as nossas vidas. Ó, vem Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós sempre a busca, como esses homens buscaram, o discernimento de qual seja a nossa missão e que isso seja feito mediante jejum, oração, discernimento de espírito e que haja obediência no cumprimento da missão. Traz, Espírito Santo de Deus, estratégias, sabedoria para uma pregação efetiva, não simplesmente condenando, julgando pessoas, mas chegando junto de pessoas. Ó Pai, nós queremos nos apropriar do perdão de pecados mediante Jesus Cristo, na certeza de que toda justificação é pela graça mediante a fé. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado porque isso é um princípio eterno que vale para a gente hoje. Em nome de Jesus. Amém.